Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga, talvez você esteja me conhecendo hoje, ou então você vai começar a saber um pouquinho do meu outro trabalho, que é a minha fonte principal de atuação. Hoje é o meu trabalho com avaliação psicológica do trânsito. Eu faço avaliação para a primeira habilitação, para quem está começando, e também avaliação para o EAR, para quem vai ter atividade remunerada como condutor. Então, por exemplo, seriam as pessoas que vão trabalhar de Uber, ou então os motoristas de ônibus, caminhoneiros e assim por diante. Então hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês uma coisa que tem gente que não sabe, que aqui no Paraná a gente chama de avaliação psicológica. Já em muitos lugares também se pratica como avaliação psicológica em outros estados, porém é mais popularmente conhecido como psicotécnico, não é mesmo? E por que a gente faz essa diferenciação? Porque antigamente a gente falava que psicotécnica é só parte dos testes, e isso não acontece mais hoje em dia. Aqui no Paraná a gente costuma fazer a avaliação psicológica e dentro disso nós temos a entrevista psicológica. Ela é um processo que acontece individualmente com o profissional e o candidato a CNH, e depois, mais tarde, nós temos a etapa coletiva. A etapa coletiva, geralmente, ela é destinada para a aplicação de testes psicológicos de uso privativo do psicólogo, e também podem acontecer dinâmicas de grupos. Depende de cada profissional se utilizar disso ou não. Então, eu queria aproveitar e falar para vocês por que não é mais psicotécnico, porque a gente entende que a pessoa é como um todo. Então a gente não adianta só fazer a aplicação desse teste sem conhecer o seu contexto de vida, sem conhecer como você se comporta, como que é a tua vida e como é a sua personalidade também. Então por isso que a entrevista hoje em dia ela é feita com antecedência, para que eu possa depois, mais tarde, escolher o instrumento mais adequado para você. Então hoje, por exemplo, no trânsito, eu avalio 6 tipos de construtos diferentes. Então a gente tem a avaliação de atenção concentrada, avaliação de atenção dividida, avaliação de atenção alternada, temos a avaliação de memória de curto prazo, a avaliação da inteligência e a avaliação da personalidade. Inclusive, todos esses 6 pontos, eles também são analisados dentro da nossa entrevista. Então, por isso, às vezes você pode estranhar algumas perguntas, se sentir um pouco desconfortável. E caso você tenha alguma dificuldade de se encontrar, de se expressar, por exemplo, eu já deixei aqui no canal um livro também, que se chama Agilidade Emocional, O Ponto de Equilíbrio, e alguns outros livros que estão na minha lista. Você vai encontrar isso lá abaixo no meu feed, e também você vai poder encontrar uma lista que eu estou fazendo agora de vídeos sobre autoconhecimento. E esse autoconhecimento que eu comento lá pode te ajudar nas suas entrevistas, tanto de obtenção de carteira, também como a avaliação para algum tipo de cargo, uma promoção, entrar num trabalho novo e até mesmo coisas diferentes, como entrar numa faculdade ou assim por diante, tá bom? Então aproveita e dá uma olhadinha nesse minha playlist de autoconhecimento para que você possa estar entendendo um pouquinho melhor. Sobre a avaliação psicológica do trânsito, eu vou postar aqui toda sexta-feira, um momento de conversa, a gente vai poder tirar algumas dúvidas, mas a principal questão que eu quero deixar hoje é que nós estamos fazendo avaliação psicológica para obtenção de carteira, para renovação de carteira, porque é uma tentativa de estar preservando a vida como um todo. E principalmente porque a gente já entende hoje em dia que o corpo humano ele é a parte mais frágil dentro desse sistema do trânsito. Então, por isso, ainda mais como um agente mobilizador dele, você precisa estar mais preparado, porque você vai ser responsável tanto pela tua vida, pela vida das outras pessoas no outro carro e principalmente pela vida das pessoas que você ama ou que você está trabalhando com, que estão dentro do teu veículo também. Ok? Então, pensando em todo esse contexto, os perigos, pensando também a forma como você tem como atuar dentro desse contexto para que seja de maneira mais benéfica, é isso que a gente tenta fazer na avaliação psicológica. É isso que a gente faz na avaliação psicológica. A gente vê se você está preparado para dar os próximos passos enquanto condutor profissional ou não, de acordo com as responsabilidades, de acordo com a cidadania, de acordo com as leis e respeito às regras de um todo. Tá ok? Então vamos entender que o processo da avaliação psicológica ele é muito amplo e principalmente ele é uma
uma busca de melhor qualidade de vida no contexto do trânsito, tá ok? Então esse era o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje. Oi, Bi, se você tiver alguma dúvida, aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar responder, porque hoje em dia a gente fala muito do psicotécnico, técnico, e não é só mais isso. A gente está trabalhando com avaliação psicológica, que é muito mais profunda, porque eu preciso conhecer a interação de todos esses pontos que eu falei, de 6 construtos a serem avaliados, e como isso pode influenciar na rotina do trânsito e principalmente em como você vai se colocar ao lidar com todas essas dificuldades e os perigos do dia a dia. Tá ok? Muito obrigada por ouvir. Até a próxima sexta. Tchau, tchau!